Aqui, o cenário, nos versículos 30 a 35, o cenário sai de Jerusalém, muda. E vai, então, as lentes de Lucas, na sua câmera, filmando a história, por assim dizer, a sua câmera é direcionada agora para Antioquia. Então, sai de Jerusalém, onde ficamos bastante tempo estudando o concílio, a reunião, as decisões daqueles homens e da igreja, e agora nos deslocamos para Antioquia e vamos então ver esse texto. Eu vou ler o texto e depois então eu farei as divisões. Mas é muito importante que os irmãos não percam de vista o ambiente textual, contextual em que tudo aqui acontece. Estamos diante de um dos momentos mais importantes da história do Novo Testamento. É o momento em que a igreja diz: não, nós não cremos que a salvação é pela fé associada a alguma outra coisa. Nós não cremos nisso. Eles dizem: olha, nem nós, nem nossos pais puderam guardar a lei. E nós não podemos colocar sobre os ombros dos gentios convertidos, nós não podemos colocar sobre eles um fardo que nem nós e nem nossos pais puderam carregar. Então a salvação, nós cremos que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, só, é isso. Essa mensagem foi revolucionária até para os crentes de Jerusalém, porque os crentes de Jerusalém eram zelosos da lei. Se os irmãos observarem o capítulo 21 de Atos, e nós chegaremos lá, dentro, sabe-se lá de quanto tempo, chegaremos no capítulo 21, mas no capítulo 21 nós temos o testemunho dado pelos líderes de Jerusalém, pelos pastores de Jerusalém, conversando com o apóstolo Paulo, que chegou lá para trazer uma oferta, dizendo o seguinte: olha, os nossos irmãos aqui são todos zelosos da lei. Ou seja, a igreja de Jerusalém preservou seus traços culturais, mas, mesmo valorizando os seus traços culturais, dos quais foram criados, sem atribuir a isso nenhum valor salvífico, como aprendemos em Atos 15, mesmo assim eles disseram: nós valorizamos isso, fomos criados nisso, não reconhecemos valor salvífico nisso, e achamos isso importante para nós. É algo da nossa cultura. Nós vamos observar isso, mas nós não vamos impor isso aos gentios. Então foi um passo muito maduro. Aqueles homens eram apegados à cultura judaica, eles eram judeus, nasceram debaixo da lei, tinham costumes, os mais diversos, que eram próprios do judaísmo, é claro. Mas eles disseram: nós não vamos judaizar os gentios que se convertem, não. Nós vamos sim observar essas coisas, são nossos costumes, não reconhecemos que isso salva de jeito nenhum, mas vamos continuar guardando essas coisas por questões culturais, nossos costumes são esses, mas não vamos impor essas coisas aos gentios. Queridos, isso foi de uma maturidade ímpar, é maravilhoso ver isso, um passo importantíssimo na história da igreja do Novo Testamento, que nos atinge. Se as decisões daqueles homens tivessem sido diferentes, talvez houvesse um rompimento dentro da igreja já logo no começo. A igreja de Antioquia diria: não, nós vamos aceitar isso. E haveria então dois cristianismos estranhos. E a igreja se enfraqueceria e talvez até desaparecesse. Haveria um cristianismo não sujeito às decisões apostólicas e haveria um cristianismo judaizado. Ou seja, ele iria morrer. Sem as decisões apostólicas, sem a autoridade apostólica, ele morreria. E sem o ensino de salvação pela fé somente, ele também morreria. Seria mais uma seita que envolveria a salvação pelas obras. Então, isso nos afetaria profundamente. Talvez o cristianismo não se desenvolvesse, não chegasse até nós. Ou, se ele se desenvolvesse, no formato judaico, nós hoje estaríamos todos aqui tendo que observar rituais antigos da lei mosaica. E se ele se desenvolvesse no formato que dizia não à decisão apostólica, nós teríamos uma igreja que seguiria suas próprias intuições, sem nenhuma autoridade apostólica para obedecer. Então, queridos, seria um caos. Mas pela graça de Deus houve a compreensão correta dos apóstolos, dos líderes ali, e mostraram: não,
A salvação é pela fé somente, e os gentios têm que saber isso, e é isso que temos que pregar.